Caros irmãos em Jesus, muita paz em nossos corações. Para a manhã de hoje, eu queria abordar um tema que seria intitulado assim: Pessoas famosas e a mediunidade ou o espiritismo. Porque há alguns anos eu venho colecionando recortes de jornais espíritas, na maioria, e alguns não espíritas, em torno de pessoas famosas que se manifestam relativamente a esses fenômenos, que a parapsicologia tem denominado de inabituais. Mas o material é tanto, e eu não fiz adequadamente a seleção ainda. Mas vamos trocar na manhã de hoje algumas ideias com os companheiros aqui presentes. Eu li, por exemplo, que a Sociedade Americana para Pesquisas Psíquicas, que foi fundada ao redor de 1884, ela objetivava o estudo sistemático das leis da natureza mental. E de início foram formadas 5 comissões de estudo. Uma para a transmissão de pensamento, outra sobre aparições, a terceira em torno de casas assombradas, uma outra ainda sobre hipnotismo e a quinta sobre os fenômenos da atividade de médium. William James foi um dos fundadores dessa sociedade, ele que era professor de filosofia e psicologia da Universidade de Harvard. E ele se incumbiu da comissão sobre transmissão de pensamento e fez experiências com os estudantes dele lá na Universidade de Harvard. Mas quando ele apresentou o relatório oficial e as suas conclusões eram favoráveis à realidade da transmissão de pensamento entre as criaturas, ele causou uma polêmica muito grande. Ele não esperava isso. Naturalmente esperava opiniões, troca de ideias, mas não aquela polêmica dura que surgiu. Chegaram a levantar a hipótese de que houvera fraude nas experiências. É doloroso, difícil, não é, para um homem de ciência escutar isso. Era o preconceito científico que sempre existiu e ainda existe. Transmissão do pensamento, aparições, manifestação de espíritos, mas isso é coisa de gente ignorante, crédula, supersticiosa. Homens cultos, de ciência, devem se ater à matéria, à razão, e devem ser céticos a tudo quanto esteja fora daquilo que se pode examinar, ver, avaliar. Mas, não obstante todo o preconceito científico que William James sofreu, ele continuou nas suas pesquisas. Ele trabalhou com uma médium extraordinária, Leonore Piper. Ele foi que a introduziu no mundo da ciência psíquica, quer dizer, ele a apresentou a outros pesquisadores, ele a tornou conhecida, ele foi o orientador dela e seu amigo, naturalmente porque ele se convencera plenamente dos fenômenos recebidos, manifestados através dela. Mas como ele sofrera pessoalmente o preconceito científico, ele pôde escrever certa ocasião: entre os resíduos não classificados, quer dizer, certos tipos de fenômenos que ainda não estavam classificados, não há nenhum que tenha sido tratado com um maior desprezo científico que o grupo dos fenômenos chamados geralmente místicos. A fisiologia não quer nada com eles. A psicologia ortodoxa volta-lhes as costas. A medicina considera-os efeitos da imaginação, pura forma evasiva, cujo sentido nesta ordem de ideias, ele diz, é impossível de precisar. E conclui com uma frase interessantíssima: e entretanto, aí estão
apesar de tudo, os fenômenos espalhados em toda a extensão da história. É verdade, de fato, por toda parte, em todos os tempos, continuam ocorrendo esses fenômenos inabituais, inusitados. Esses fenômenos não distinguem por onde eles se manifestam, toda classe de pessoas, todas as épocas, todas as culturas. Naturalmente, nós sabemos que dentro da Igreja Católica sempre houve fenômenos assim, não é? Parece que era um reduto de fé. E ali no reduto de fé, eles aceitavam o que achassem conveniente, não tinha nada a ver com ciência. E dentro da Igreja Católica, desde tempos mais antigos até o presente, nós temos manifestações espirituais. Por exemplo, 7 de outubro de 1571. Está antiguinho, não é? Mas o fenômeno é válido. No Vaticano, o Papa Pio V estava em reunião com altos dignatários do clero. Estavam lendo alguns relatórios, sabe, aquela leitura tediosa, monótona, mas necessária. De repente o Papa se ergueu, abriu uma janela e ficou longamente contemplando o exterior. Alguns minutos depois, ele se voltou para os companheiros com os olhos brilhantes e disse: parem tudo, vamos fazer aqui uma ação de graças, porque foi conquistada a vitória da frota cristã. Ele estava se referindo a uma batalha naval, a um confronto, mas estava acontecendo muito longe dali, em Lepanto. Como é que ele poderia saber dessa maneira? Somente 2 semanas depois é que veio a notícia confirmatória. Naquele tempo as comunicações eram demoradas entre as diversas localidades, mas a notícia confirmava: a vitória foi da frota cristã sobre a armada turca. Mas como é que o Papa Pio V pôde ter esse conhecimento? Será que ele era clarividente? É aquela pessoa que consegue enxergar transcendendo o físico. Ela vê a distância e através de corpos opacos. Será que foi isso? Será que algum espírito plasmou, transportou para ele a imagem do que estava acontecendo à distância? Será que ele mesmo se desdobrou e em espírito foi até lá observar enquanto parecia ali imóvel diante da janela? De qualquer maneira, ele teve conhecimento do fato. Dom Bosco também é personagem de inúmeros acontecimentos extraordinários. Mas há um muito curioso. Ele fizera um pacto com um colega dele, um outro religioso, que também chegou a abade, Luís Cômulo. E eles fizeram um pacto entre eles, porque esse Luís Cômulo morreu ainda jovem. Ele era meio enfermiço e ele pensava na morte. Então combinaram entre eles: aquele que desencarnar primeiro virá dar notícia ao outro. E aconteceu que mais tarde, quando desencarnou esse amigo de Dom Bosco, no dormitório em que Dom Bosco estava com 20 seminaristas a seu cargo, sob sua orientação, ele presenciou uma luz admirável e uma voz, e todos viram o fenômeno e ouviram a mensagem. A mensagem dizia: Bosco, eu me salvei. E João Bosco entendeu e reconheceu a voz do seu amigo desencarnado. Mas os seminaristas ficaram muito alvoroçados, muito assustados, e João Bosco teve algum trabalho para acalmar os seus companheiros e aconselhou-os a que não fizessem alguma coisa como ele fizera, não é? Inadvertidamente, sem pensar, ele traçara um pacto. Quantas pessoas não dizem: olha, quem morrer primeiro vem avisar? Mas há leis divinas para esta comunicação e nós não devemos, como é que diz Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus.
Não devemos forçar os acontecimentos, mas aguardá-los com naturalidade. Senão, às vezes, a criatura se sente obrigada a uma manifestação e vem com alguma demonstração nem sempre muito calma, nem sempre muito suave. Bem, mas a verdade é que Dom Bosco teve inúmeros fenômenos que nós diríamos hoje mediúnicos, mas que dentro do âmbito da igreja eram milagres, manifestações de concessões divinas para ele, por sua santidade, por seu bom proceder. Pio IX, Papa de 1846 a 1878. Certa ocasião, é um dos fenômenos que se passaram com ele. Ele estava na sua capela particular e havia uma cerimônia religiosa em andamento e ele mandou que se apagasse uma das velas. Mas aquilo parecia desnecessário. Ele quase interrompeu a cerimônia para pedir isso. Mais tarde eles foram observar e verificaram que naquela vela apagada em tempo haviam colocado um explosivo, iria causar uma tragédia. Mas como é que o Papa Pio IX ficou sabendo? Será que um espírito amigo veio até ele para avisar? Apague a vela, ali há um perigo. Nem sempre eles revelavam como os fenômenos se processavam, mas os fenômenos ocorriam e eram registrados. Isso não apenas na igreja daqueles tempos mais antigos, mas nós temos muitos padres médiuns. O padre Pio, um italiano, após a Primeira Guerra Mundial, apresentou um fenômeno interessante de bilocação. É quando a pessoa se desdobra e aparece em outro lugar, é visível, às vezes até tangível, mas ela não está com o seu corpo físico, que ficou à distância. Ela está com o seu corpo fluídico, o seu perispírito, mas assim aparece e é visto. Padre Pio, após a Primeira Guerra Mundial, apareceu inesperadamente ao general Luiz de Cardona. Esse general não conhecia o Padre Pio, mas esse general estava muito desesperado, porque ele era chefe do Estado-Maior italiano e eles tinham sofrido uma derrota fragorosa para o exército alemão. Então ele pensava em se suicidar. Ele estava preparando o revólver para isso. De repente surgiu ali, junto a ele, um monge que o admoestou: não sejas tão estúpido. Porque suicidar-se é uma estupidez, não é? É uma ignorância. A pessoa não sabe o que está fazendo. Mas ele falou simplesmente isso e em seguida desapareceu, inexplicavelmente, da mesma forma como surgira. Algum tempo depois, o general foi visitar a igreja de São Giovanni, na cidade de Foggia. E lá o general reconheceu o monge. E o monge lhe passou por perto e disse: escapou por sorte, meu amigo. Quer dizer que ele estava lúcido, sabia o que tinha feito, onde havia estado, o que havia falado. Aqui no Brasil, lá no Nordeste, nós temos Frei Damião, né? Frei Damião, missionário que atraiu multidões com suas proezas mediúnicas. E o padre Cícero Romão, a igreja ainda não o canonizou, não quis canonizá-lo, mas o povo já o santificou. Inclusive fizeram uma enorme imagem dele, uma estátua, né? Que é muito visitada pelos romeiros, com toda a confiança, com toda a fé, nos prodígios que ele realizou e ainda estaria realizando. Bem, mas saindo do âmbito religioso e da Igreja Católica, nós vamos falar de um aviador. Um outro campo completamente diferente, Charles Lindbergh, o primeiro a atravessar de avião o Atlântico Norte. Antes dele, muitos tentaram e morreram, inclusive no empreendimento. Mas ele conseguiu. E o aviãozinho dele era muito pequeno, era um teco-teco. Mas ele conseguiu passar o Atlântico Norte de Nova York a Paris. Nesse voo, ele ficou um total de 63 horas sem dormir. Como é que ele conseguiu aguentar? Ele escreveu um livro contando as suas memórias, especialmente do ocorrido durante esse voo pioneiro.
E ele relata que ele foi ajudado por seres espirituais. Charles Lindbergh, o aviador. Eu tenho aqui o recorte, é lindo, porque é extrato do livro dele e tem tantas coisas interessantes, ele fala com detalhes. Ele não fala do nosso modo espírita, técnico, didático. Não, ele está falando como alguém que vivenciou uma experiência inusitada. Ele fala daquelas presenças que ele diz vaporosas, porque não havia corpo físico. E que eles conversavam, às vezes ele ouvia suas vozes, outras vezes era pelo pensamento. E eles davam orientação ao Charles Lindbergh sobre o voo, problemas técnicos que surgiram durante a viagem, ajudavam para que ele não dormisse e inclusive para que não perdesse o rumo naquela imensidão do Atlântico, porque várias vezes ele ameaçava se desviar da rota e seria prejudicial para ele. Ele então agradece essas presenças espirituais. Ele não coloca especialmente nos termos espíritas, mas ele relata de um modo lindo tudo aquilo que se passou com ele. Eram bons espíritos que estavam ao seu lado, porque também a missão do Charles Lindbergh, se cumprida com êxito, iria resultar em progresso para a comunicação entre os povos aqui na Terra, e naturalmente os bons espíritos estão interessados no progresso intelecto-moral da humanidade. Há pessoas que se sentem assediadas, envolvidas com presenças espirituais, mas nem sempre tão agradáveis e tão bondosas como Charles Lindbergh. Um psicólogo, Carl Gustav Jung, suíço de nascimento, famoso, ele foi discípulo inicialmente de Freud, né? Mas depois ele entrou em divergências com Freud. Mas há um relato aqui interessante. Uma noite, é o Jung contando, eu não conseguia dormir e pensava na morte repentina de um amigo enterrado no dia anterior. Quando alguém muito amigo nosso desencarna, morre o corpo físico, né? Nós ficamos realmente assim impactados e somos levados mais a meditar sobre a nossa existência, sobrevivência ou não. Subitamente tive a impressão de que ele estava em meu quarto. Vejam como ele relata com certa prevenção. Tive a impressão. Nós vamos ver depois que não foi impressão não é? E que pedia que eu fosse com ele. Eu o segui na imaginação. Na imaginação? Bom, ele está com cautelas, diante de tanto preconceito, né? Para falar a respeito desse fato. Ele me conduziu para fora de casa, ao jardim. Mas era um desencarnado. Não estava ali com o corpo, não. Um fantasma. Uma assombração, uma alma do outro mundo. Mas um amigo, não é? E foi conduzindo Jung à rua e finalmente à sua própria residência. Introduziu-me em seu escritório e subindo num tamborete, o espírito subiu no tamborete. Acho que o espírito não sabia, ainda não estava muito esclarecido, de que ele pode volitar, que ele pode, alçar no espaço. Mas era um espírito recém-desencarnado, talvez não muito esclarecido, então para ele precisava subir no tamborete para alcançar o livro na estante. Indicou-me 2 volumes de uma série de 5, encadernados em vermelhos. Os livros se encontravam muito altos na segunda prateleira. Nesse momento, a visão dissipou-se. O recado estava dado. O que o espírito queria indicar, já indicara. Esse fato me pareceu tão estranho que na manhã seguinte fui à casa da viúva e pedi autorização para entrar na biblioteca do meu falecido amigo para uma verificação. Não conhecia a biblioteca e ignorava os livros que possuía. Realmente havia debaixo da prateleira, vista em minha imaginação, um tamborete, e já de longe percebi os 5 volumes encadernados em vermelho. O título do segundo era O Legado de uma Morta. O conteúdo me pareceu desprovido de interesse. O título, por outro lado, muito significativo pela relação com que se passara. Esse foi um dos fenômenos que Jung experimentou. Ele teve muitas experiências de caráter transcendente,
Mas esta aqui é bem interessante porque comprova, não é, que ele realmente se desdobrou. Ele não conseguia dormir, mas veio ali o amigo espiritual, ele ficou num estado especial, em espírito ele foi até lá, verificou tudo e no dia seguinte ele foi constatar a realidade. Então é possível desdobrar-se, ver sem os olhos corpóreos e mais tarde confirmarmos a realidade do fenômeno. Agora nós vamos para o mais famoso físico brasileiro, César Lattes. Foi uma reportagem que ele concedeu ao estado de São Paulo. Ele estava para se aposentar. O livro dele seria lançado em julho de 94, a história da física no Brasil. Não sei se já ocorreu. Mas é interessantíssima essa reportagem porque eles saíram um pouco do assunto ciência. Eles começaram, mas em seguida, o Lattes, por exemplo, fala da ideia de Deus. E declara, o cientista que se diz ateu é burro. Pensa que sabe tudo, então diz que não crê em Deus. Isso é bobagem. Deus é uma experiência de cada um. No máximo podemos dizer, não sou desta ou daquela religião, mas autoproclamar-se ateu não significa nada. Ele se interessou muito e teve experiências com transmissão de pensamento, com a mãe dele. Mãe e filho têm uma ligação extraordinária, né? A telepatia que se estabelece realmente. Uma ocasião a mãezinha dele estava doente, presa a uma cadeira de rodas, ele quis alegrar a mãe e ele comprou um curió e levou na gaiola para a mãe. Mas ele não mostrou a gaiola e perguntou a ela, adivinha o que ele trouxe? Ela disse, é um passarinho. Ela recebeu o pensamento dele, houve a transmissão. Certa ocasião ele estava na Bolívia e teve dificuldades inesperadas financeiras com a sua equipe de pesquisadores. Ele estava muito preocupado. A mãe dele telefonou, você está com problema de dinheiro, não está? Quer dizer que ela também recebeu dele. Então a emissão era de um para outro, né? A emissão e recepção. Mas ele conta também um fato passado com ele na Índia. Um hindu, um homem, ele diz assim, comprido, alto, magro, de olhos verdes. Olha na Índia, né? Olhos verdes, com turbante. Apareceu e disse para ele, passado, presente, futuro, quer dizer, se oferecendo. E ele disse que ele escolheu o passado, porque ele queria ver se o homem tinha realmente dons de adivinhação, percepção extrasensorial, né? E o homem começou a dizer data de nascimento e nome do pai dele, da mãe, de sua esposa, de seus filhos, dados que o homem não poderia conseguir lá onde ele se encontrava. E também o homem produziu um efeito físico. Os faquires na Índia, né, eles produzem mesmo, né, sabem como lidar, cultivam. Por exemplo, ofereceu um copo d'água para ele e um barbante. Então o Lattes deu 3 nozinhos no barbante e mergulhou no copo d'água. O homem orou e em seguida puxou o barbante e não tinha mais nó nenhum. Desfez os nós que o Lattes havia realizado. Mas o homem curiosamente disse assim, o senhor vai para um país quente, lá não faz frio, o senhor pode me dar suas roupas. Essas roupas que o senhor vai levar para lá, deixa comigo, porque há muita pobreza na Índia, né? E o Lattes deixou a roupa para ele. Aí o homem pediu também, queria um relógio, mas o Lattes não quis dar. Ele tinha 2 relógios na bolsa, na mala, não visíveis, ninguém estava vendo. Mas ele disse, não, eu só tenho um, preciso dele. Agora o homem aceitou, foi embora, tudo bem. Mas quando chegou no Rio e o Lattes abriu a mala, um dos relógios estava com as molas todas soltas. O outro não, estava funcionando. Quer dizer, ele deixou o sinalzinho. Eu sei que você tem 2 aí na mala, não é? Como é que ele conseguia ver? É a clarividência que vê a distância através de corpos opacos. São faculdades que a criatura pode desenvolver, exercitar, não é? Outra coisa, quando o repórter disse assim, e como é que o senhor explica isso? Essa transferência de pensamento, foi assim que eles denominaram, transferência de pensamento. E o Lattes respondeu com naturalidade, eu não explico? Absolutamente, eu não explico.
Sei que não se podia realizar tal façanha com ondas eletromagnéticas ou com os outros 3 tipos de onda conhecidos. Ele até comenta algo que para nós somos leigos. Ele diz que se o homem estivesse pensando, emitindo a certa onda, se ele quisesse captar no pensamento dele, látis, haveria tanto ruído, tanta perturbação nessas ondas que ele não conseguiria. Por explicação científica, não. Contudo, existe transferências de informação, mas o mecanismo nos é desconhecido. Nós espíritas sabemos que o pensamento se propaga através do fluido cósmico universal. E nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal e sentimos as vibrações transformadas. Essa transferência poderia também acontecer entre vivos e mortos? Pergunta o repórter. Olha aí, o repórter está entrando num campo diferente. Não sei, mas ele vai contar um caso. E, para bom entendedor, meia palavra basta. Ele relata que na véspera dele tomar posse, de assumir meu lugar de professor na Unicamp, eu estava em São Paulo, na casa de meus pais. E a esposa dele viu entrar um amigo deles lá no hall. E perguntou, o que você está fazendo aqui? Mas aquela figura se virou e entrou no escritório. Eles foram atrás, mas não encontraram ninguém. Naquela mesma noite, eles receberam a notícia de que esse amigo havia morrido no Rio de Janeiro, mas já estivera lá com eles. Então, estamos vendo aí que os espíritos existem, sobrevivem ao corpo e se comunicam. Ele não disse isso em palavras, mas narrou a experiência ocorrida com eles mesmos, não é? E de fato, sem dúvida, isso acontece mesmo. Rui Barbosa também teve uma experiência dessas. Ele tinha um amigo famoso, publicista, William Thomas Stead. E esse publicista morreu naquele naufrágio do Titanic. Aquele navio que afundou foi um dos mortos lá. E veio a notícia nos jornais logo em seguida. E Rui Barbosa ficou sabendo da morte do amigo. Mas ele estava hospedado num hotel em Poços de Caldas. E algumas pessoas se reuniram lá num cômodo e faziam aquelas brincadeiras ou comunicações para valer com o copinho. E várias vezes foi citado o nome de Rui Barbosa, insistentemente, como pedindo que o chamassem. Aí foram bater a porta do quarto de Rui Barbosa e disseram que havia um recado para ele lá. E quando leram a mensagem, ele reconheceu, Rui Barbosa reconheceu o estilo do amigo. Disse, mas é ele. O que abordava, nós não ficamos sabendo o que foi, porque Rui Barbosa foi discreto e não teve talvez coragem de mencionar com mais destaque o fato. Mas ele reconheceu o amigo e disse, como é possível? Porque eu li nos jornais que ele morreu nesse naufrágio. Como é que eu posso estar recebendo essas informações dele? Mas era a comprovação da sobrevivência e comunicação. Sobrevive sim o espírito ao corpo e pode voltar a viver de novo. A isso quem diz é Benjamin Franklin, investigador. É aquele que inventou o para-raio, não é? Homem, inclusive, também que trabalhou como jornalista. E ele trabalhou também certo tempo como tipógrafo, porque devido às opiniões políticas dele, ele foi proibido de escrever. Então, há algum tempo ele trabalhou como tipógrafo, mas depois ele voltou a ser um jornalista, um escritor. E para o epitáfio dele, ele escolheu a seguinte expressão: aqui repousa, entregue aos vermes, o corpo de Benjamin Franklin, impressor, como a capa de um velho livro cujas folhas foram arrancadas e cujo título e douração apagados. Mas por isto a obra não ficará perdida, pois reaparecerá, como ele acreditava, em nova e melhor edição, revista e corrigida pelo autor. Que epitáfio interessante, não é? Era um testemunho da convicção dele de que ele era um espírito imortal, que estava encarnado, que o corpo se desgastara, mas ele voltaria a encarnar
e ele estaria mais experiente, mais capacitado. Então é a afirmativa também da evolução, do progresso do espírito. Mas o preconceito científico e religioso que existiu e existe ainda, não era fácil de ser enfrentado. Derrochar, o pesquisador, ele não teve coragem, não. Ele chegou a constatar os fenômenos, mas vir de público e dizer, haveria tanto alvoroço, tanto mau julgamento, ele perderia talvez certa situação dentro do campo da ciência, remuneração também, e ele não teve coragem, mas continuou suas pesquisas, seu trabalho, tem o seu merecimento. Agora, outros tiveram coragem com naturalidade. Lavater, em 1798, escreveu uma série de cartas sobre revelações, assuntos espirituais, isso antes da doutrina espírita. Mas ele já possuía conhecimento. Ele escreveu à imperatriz Maria Teodorovna, segunda esposa de Paulo I da Rússia. Aqueles imperadores se interessavam por estes assuntos. E estas cartas de Lavater são realmente admiráveis, porque elas são precursoras da doutrina espírita. Charcot, na Academia de Salpêtrière, ele fazia aulas experimentais e certa vez ele levou uma mulher que, do ponto de vista da psicologia, da ciência, da medicina, ela era idiotia, sofria de idiotia e era analfabeta, mas era médium. Então ele fez a mulher ser solicitada a escrever, e a escrever não simplesmente, mas escrever porque fizeram invocação. Queremos que Galeno nos responda a esta pergunta, queremos que Platão nos fale a respeito disto. E a mulher, nesse estado especial, no transe mediúnico, escrevia lindamente, e escrevia em grego, e grego da época das pessoas citadas, mencionadas. Eu achei curioso, por exemplo, que Platão pediram que ele falasse sobre as semelhanças existentes entre Alexandre, César e Napoleão. A resposta é algo assim admirável, porque em poucas palavras ele faz uma comparação do aspecto físico deles. Eu não sei se isso é verdade, até gostaria de saber, quem conhece, porque o Espírito disse que mais ou menos a aparência física era semelhante, que havia uma estatura meã, que eles tinham cabelos negros e finos, e mais uma série de coisas, o temperamento apaixonado, aquele temperamento enérgico, apaixonado, e ele diz, foi o mesmo Espírito em 3 encarnações. Extraordinário, não é? Quem sabe? É uma coisa que nós temos que fazer, é avaliar a comunicação dos espíritos. Mas isso essa mulher idiota e analfabeta escreveu em grego do tempo de Platão. E com perfeição, sem perder muitas palavras. E uma ideia original, diferente de tudo que se podia ler. Tolstói, sobrevivência e reencarnação. Ele falou bastante a respeito. Falou quando ele já estava com um pouco mais de idade. Schopenhauer, ele foi um filósofo, confirmou o mesmerismo, clarividência, reencarnação. Quando ele desencarnou, 3 anos antes, havia sido publicado o Livro dos Espíritos. Entretanto, quanta coisa ele afirmou, aquelas ideias já estavam querendo surgir, vencer as resistências, ideias que os espíritos estavam trazendo para a Terra e suscitando o interesse e a curiosidade de homens de ciência. Allan Kardec conseguiu fazer a codificação, organizar todas essas informações didaticamente, dialogando com os espíritos. Schopenhauer não teve a oportunidade de conhecer a obra espírita, e entretanto ele chegava a certas conclusões bem semelhantes. Einstein, ele publicamente em entrevista disse, reconheço a realidade científica da clarividência, e demonstrava o seu interesse pelos fenômenos espíritas, fenômenos psíquicos. Ainda podemos citar Mark Twain. Ele teve um sonho
premonitórios sobre a morte do irmão dele que iria ocorrer futuramente, viu detalhes, coisas que aconteceram realmente na época da morte do irmão. Huxley, ele era um escritor inglês e, curioso, ele teve uma comprovação de imortalidade através de uma médium, mas essa médium não era espírita, ela era da igreja metodista, mas era médium. Ela e o marido trabalhavam com curas e com revelações espirituais. Então, a revelação foi a seguinte: a mulher disse, estou vendo aí uma senhora, ela disse que foi sua esposa, o nome dela é este, Maria parece. E ela falou também que ela escutou, embora ela estivesse na inconsciência por algum tempo, mas ela escutou quando você leu aquela poesia, ela escutou cada palavra, ela entendeu cada ideia, e que foi um momento muito lindo e bom para ela. Ela lhe agradece. E Huxley começou a chorar, emocionado, comovido, porque quando a esposa estava agonizando e logo em seguida veio a desencarnar, ele sozinho com ela, ele lera realmente uma poesia, lera com carinho, desejando que ela pudesse ouvir. E agora ela dava o testemunho de que escutara. Balzac, quantos fenômenos mediúnicos. Ele não era adepto de Kardec, não, ele foi adepto de Swedenborg, o grande médium vidente, né? Extraordinário, embora com algumas ideias erradas, porque o médium, quando enxerga no plano espiritual, ele precisa saber fazer análise do que vê e precisa avaliar o caráter dos comunicantes. Swedenborg não tinha ainda este esclarecimento e foi, vamos dizer assim, quase que fascinado por alguns espíritos. Mas, em verdade, ele transmitiu informações muito verdadeiras. Temos ainda Churchill, estadista inglês. Ele estudou o espiritismo mesmo, as obras de Kardec, e ele proclamou publicamente o seu pendor pela doutrina espírita. Até houve alguém que comentou, admirável Inglaterra, onde os homens, mesmo de alta posição, de responsabilidade, têm o direito de suas opiniões. Porque não é fácil, né? Um estadista como ele falar, não, eu sou espírita, eu concordo com a doutrina espírita, eu falo da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução dos espíritos, mas com naturalidade ele falou. Mackenzie King, ex-primeiro-ministro canadense, durante 21 anos ele foi primeiro-ministro. Então é alguém de responsabilidade, de peso e de aceitação para o seu povo. Mas ele era vidente, recebia comunicações de familiares desencarnados seus e de espíritos orientadores. Ele passava por desdobramentos, ia à distância também, observar muita coisa. Ele declarava, ele deixou isso relatado no seu diário. Paco Rabanne, alta costura francesa. Ele escreveu um livro recente agora, e revelando a sua qualidade de médium, inclusive de efeitos físicos, e a sua diretriz reencarnacionista. Mas ele não se diz espírita com a orientação kardeciana, mas ele confirma os fenômenos, a realidade. Não era muito fácil enfrentar. Alguns tiveram coragem, mas muitos só fizeram isso quando se sentiram mais seguros, quando se sentiram mais seguros pela idade, porque quando a pessoa está com bastante idade e em breve ela acha que vai desencarnar, ela diz, agora que façam o que fizerem, a minha vida já está organizada, decidida, agora pelo menos eu vou falar o que eu sei, o que eu sinto, já não tenho mais receio. E outros falaram quando se sentiram muito seguros por sua obra, sua tarefa, sua posição, seu conceito, não é? Thomas Edison, quantos inventos, fonógrafo, lâmpada elétrica entre eles. Ele foi durante 20 anos considerado o cidadão mais útil da América. 20 anos, ele era o cidadão mais útil da América, o que trazia algo mais produtivo, de maior utilidade para a vida do povo americano. Só aos 73 anos de idade, isso foi em 1920,
ele revelou a um amigo dele, B.C. Forbes, que ele estava realizando um trabalho secreto na pesquisa psíquica. Ele tentava fazer uma máquina para se comunicar com o além. Precursor da transcomunicação, né? Instrumental que nós temos hoje. Edison trabalhando para comunicar-se com o outro mundo, foi a manchete dos jornais. E naturalmente também de novo a polêmica. Ele está idoso, está caducando, né? Vai ver que é isto. Houve uma certa reação. O mundo científico zumbiu, cheio de boatos. Eu gostei dessa expressão da reportagem. O mundo científico zumbiu, aquele zunido, né? Cheio de boatos. Mas Edison manteve sua opinião, e agora vale a pena ler. O que ele explicou? Se a nossa personalidade sobrevive, então é estritamente lógico e científico presumir que ela retém a memória, o intelecto e outras faculdades e conhecimentos que adquirimos nesta terra. Portanto, se a personalidade existe depois daquilo que chamamos morte, é razoável concluir que aqueles que abandonam esta terra gostariam de comunicar-se com aqueles que aqui deixaram. Estou inclinado a acreditar que no futuro a nossa personalidade será capaz de afetar a matéria. Olha a ação psicapa de que fala para a psicologia, não é? Se este raciocínio está correto, então, se pudermos produzir um aparelho tão delicado que possa ser afetado, ou movido, ou manipulado por nossa personalidade, tal como ela sobrevive na vida que vem a seguir, tal instrumento, quando estiver à nossa disposição, deverá registrar alguma coisa. Ele estava plenamente com a razão, o tempo confirmaria. Mas os biógrafos até hoje escondem muita coisa. Quando eles vão fazer a biografia daquelas personalidades ilustres, famosas, de respeito, eles escondem esses acontecimentos. Por que será? Talvez receando ainda o mau julgamento depois da vida dessas pessoas sobre elas. Não querem, ou então não querem se comprometer com essas manifestações, essas coisas incompreensíveis, essas superstições, essas crendices. Este homem de gênio, esta pessoa, teve essa fraqueza, mas eu não pactuo com isso. E muitos biógrafos escondem. Victor Hugo, por exemplo, não é? Que foi famoso pelas experiências que ele realizou em torno da mediunidade, o pessoal oculta. Fala de tudo do Victor Hugo, esquadrinha a vida dele, mas não fala destas manifestações. Do Thomas Edison, da mesma maneira. Schopenhauer, igualmente. Olha, do Jung, saiu agora, dia 14 de dezembro de 94, um artiguinho, A Quantas Anda, Ricardo Cruzeiro, no Correio Popular aqui de Campinas. Mas no finalzinho do artigo, como quem não quer nada, o autor lança o seguinte: após a morte de Jung, seus filhos concordaram em substituir o termo reencarnação, utilizado por seu pai em seus últimos livros. Olha aí, os herdeiros concordaram. Tira isso. Porque aqueles livros em que ele fala de arquétipos, procurando explicar como é que nós às vezes temos conhecimentos anteriores, como é que as criaturas revelam certas ocasiões, conhecimento disto ou daquilo, que na presente encarnação ela não teve contato com essa realidade. Então ele fala dos arquétipos, não é? E em alguns livros dele, iniciais, ele fala com aquela cautela, minha impressão, minha imaginação. E uma certa ocasião ele disse, porque eu não acredito em reencarnação. Mas quando chegou mais para o fim da vida, examinando melhor os fenômenos, mais convicto, ele começou a atestar sobre a reencarnação. Mas aí não convém. Tira. Os herdeiros concordaram. Então nós não vamos mais encontrar a verdadeira obra de Jung nos últimos anos de sua vida. O preconceito ainda persiste.
É claro que está havendo algumas aberturas. William James, num artigo Confidências de um Psiquista, ele diz o seguinte: ele acha que só através do estudo da fenomenologia supranormal é que vai se conseguir levar a cabo as maiores conquistas científicas da geração vindoura. Ele estava com a razão, né? Porque é aí que nós vamos agora entrar num campo de conhecimento, as maiores conquistas do verdadeiro conhecimento, amplitude do conhecimento humano, que nós já estamos falando do homem integral. Não se fala mais agora do homem físico e do homem puramente psíquico, mas do homem integral, do ser espiritual também. Ele desencarnou em 1910, mas as conquistas estão surgindo. E nós registramos João Paulo II, em 1981, perante milhares de fiéis da Igreja Católica. O diálogo com os mortos não deve ser evitado, pois a vida não termina no túmulo. Um Papa, em 1981. Né? O diálogo com os mortos não deve ser evitado, pois a vida não termina no túmulo. Talvez nós temos aí aquelas primeiras experiências de transcomunicação, as gravações de vozes espirituais pelo Jürgensen, né? Depois nós vamos encontrar atualmente o padre Luiz Bruni. Ele é um padre católico, mas ele está fazendo pesquisas com essas transcomunicações instrumentais, manifestações de espíritos através de instrumentos. Só que como eles não estão preparados pela doutrina espírita para fazer a análise das comunicações, eles acreditam no que o espírito diz, e nem todo espírito sabe tudo. E há espíritos que são enganadores e parciais. Então termina aqui um artiguinho interessante, porque ele fala da dificuldade. O espírito, por exemplo, diz assim: não, reencarnação só tem para algumas pessoas, só tem para certa espécie animal, mas para o comum das pessoas não tem, não. É um espírito pseudo-sábio. Mas em verdade os fatos, a realidade vão comprovar que ele não está dizendo a realidade. Ou ele não sabe, ou ele tem medo de falar uma verdade mais ampla, ou ele está querendo enganar, né? Mas como esse padre, Luiz Bruni, não tem a orientação espírita, abençoado Kardec, né? Que soube coletar a informação dos bons espíritos de como se avaliam. Amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. João Evangelista. E agora repetido pelos bons espíritos na atualidade. Então vai continuar, apesar da transcomunicação instrumental, vai continuar o problema das análises das comunicações obtidas. Hoje em dia é um pouco mais fácil ir afirmando, não é? Nós vemos aqui, olha, eu selecionei artistas e esportistas. Rony Fon, ele passou por uma espécie de morte clínica. Fábio Júnior, igualmente. Nós podemos citar ainda a mediunidade de Steven Spielberg. É curioso, porque quando ele estava fazendo aquele filme sobre os dinossauros, aquele animal que ele pôs lá, o Velociraptor, ele fez bem maior do que os registros científicos. Ele fez um animal maior. Ele insistiu em fazer um animal maior. E o curioso é que depois se comprovou, houve novas descobertas, e realmente o animal era maior. Ele chegava a proporções maiores. Como o Spielberg tinha idealizado, imaginado para o filme dele. Imaginado ou recordado de conhecimentos espirituais anteriores, não é? Mas nós citamos também aqui Antônio Fagundes, quando ele fez a novela Viagem. Perguntaram se ele acreditava no espiritismo. Ele disse: não sei se acredito, mas é bastante interessante. E ele diz: o que é bonito no kardecismo é que ele não impõe nada. Apenas tenta provar a existência dos fenômenos com uma lógica bastante forte. Partindo de algumas premissas anteriores, a filosofia kardecista é bem coesa. Ela mostra que a reencarnação precisa existir para que a vida tenha algum sentido. Então nós notamos como os artistas já têm coragem de ir falando, não é?
O Vereza, Carlos Vereza, ele sofreu um trauma no ouvido esquerdo numa gravação com um estampido, pólvora a mais que puseram naquele efeito, né, que deviam proporcionar a ele. E acontece que ele ficou com um trauma tremendo e os psicólogos e a medicina não conseguia retirá-lo daquilo. Mas ele foi curado numa instituição lá do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, Casa de Frei Luiz. Ele recebeu lá assistência e se recuperou. Anselmo Duarte, uma ocasião ele estava com um problema na coluna e hospitalizado porque ele ia fazer a cirurgia no dia seguinte. Mas vieram dizer para ele, não faça. Foi feita uma cirurgia espiritual à distância para você e você já está curado. Ele não acreditou, agradeceu, mas não acreditou. Mas de madrugada, né, preocupado com a cirurgia, ele resolveu experimentar. Ele tentou levantar e não tinha mais nada. Estava curado, não precisava ser cirurgiado. Encontramos, falando sobre a reencarnação, Tina Turner. Segundo ela acredita, e informações que ela recebeu, ela teria sido uma rainha egípcia. E essa história de dizer que a gente foi rei, rainha, né? Mas até que pode ser. Algumas criaturas podem ter tido uma experiência assim, não é? Agora, Shirley MacLaine, fui filha de minha filha. Ela tem uma filha na presente encarnação, mas ela se recorda de que ela foi filha dessa filha dela numa vida anterior. E o curioso é que na presente encarnação, apesar de toda a experiência da Shirley MacLaine e da sua independência, ela sente em relação à filha um respeito e um acatamento das opiniões da filha. A filha funciona para ela como se fosse uma mãezona para ela, não é? Um futebolista fala de reencarnação, Beckenbauer, ex-craque, não é? E agora um técnico admirável lá na Alemanha, mas sabe o que ele diz? Pedirei ao chefe lá de cima que na próxima oportunidade me mande à terra como mulher, para que possa ser mãe. As mulheres são muito mais sensíveis que nós. Se sou um ser humano, é porque já superei as escalas anteriores de planta e animal. Quer dizer que ele acredita na evolução anímica e ele inclusive sabe que o espírito não tem sexo propriamente e pode encarnar em corpos masculinos ou femininos se lhe interessar, for necessário para o seu desenvolvimento pleno de todas as suas faculdades. Então, as experiências em corpo feminino dariam a ele certo desenvolvimento da sensibilidade, da ternura, que às vezes no corpo masculino não são muito favorecidas. Bebeto, ele fala da crença dele no kardecismo. O Maurício aqui de Campinas, campeão de vôlei, não é? Ele é espírita, ajudou inclusive aquela instituição Evangelho e Esperança. Éder Joffre, ele se declara plenamente como espírita, ele coopera lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Não é? Quem mais? E aquele escritor Guimarães Rosa, ele não diz que é espírita, mas ele confirma como ele concebeu certa história de um dos livros dele. Ele tinha trabalhado numa história de boiadeiro, com o carro de bois, uma série de coisas. Trabalhou. Quando ele conseguiu esquematizar, aí ele foi dormir tranquilo, porque ele disse, amanhã eu vou escrever. Mas naquela noite, quando ele acordou, ele tinha uma outra história completamente diferente, também sobre boiadeiro, carro de bois, mas outra história. E foi essa que ele aproveitou. Já veio pronta. Ele diz assim, me caiu no cérebro, ou do cérebro, ele não sabe dizer como, mas a verdade é que ele trouxe aquela realização do plano espiritual. E ele fala também, uma vez uma pessoa tinha avisado, desses avisos espirituais, né? Se bem que a gente não deve ficar condicionado, vamos com calma. Mas no caso dele tinham dito que quando ele tomasse posse na academia, quando reconhecessem o valor dele e ele recebesse a posse, o fardão, que em seguida ele desencarnaria, ele morreria. E ele tinha medo de morrer.
E ele adiou por 4 anos a posse dele na academia. Mas todo mundo dizendo que tolice, que tolice. Então ele fez um discurso emocionado, e foi nesse discurso que ele estava muito emotivo. Ele não chorava em público, mas aí ele chorou. E ele terminou com aquela frase: as pessoas não morrem, elas ficam encantadas. Essa famosa frase, não é? Quer dizer, passa-se alguma coisa diferente com as pessoas. Elas ficam num plano de encanto, algo diferente do nosso mundo terreno, não é? A filha dele que relata isso. E ele falou para um amigo, ele diz: olha, eu não vou muito longe, eu vou morrer logo, porque ele sabia que ele ia tomar posse. Geraldo, não tenho segredo para você, mas guarda reserva, eu não chego ao fim do ano. E morreu mesmo, antes disso. Então nós vemos aí que manifestações de espíritos, tudo isto está sendo aceito por todo tipo de pessoas, sempre existiu, mas agora nós temos mais abertura, mais possibilidade de declararmos, de testemunharmos. As criaturas estão perdendo aquele receio dos preconceitos científicos, religiosos, culturais. Mas por que as pessoas aceitam esses fenômenos e falam mais abertamente sobre eles, esses aspectos da imortalidade, da comunicação dos espíritos, da reencarnação? Quer dizer que essas pessoas já são espíritas? Ah, não! São espiritualistas, aceitam a realidade espiritual, conhecem este ou aquele aspecto. Mas o Espiritismo é uma doutrina, é um conjunto de princípios, de verdades, admirável, mais completo, mais equilibrado. E é essa a diferença. É bom que as pessoas já aceitem a espiritualidade com mais naturalidade, sem muitas preocupações. É bom que estes artistas, estes esportistas, estes cientistas, estes filósofos estejam corajosamente agora falando, já que até os instrumentos estão revelando a realidade espiritual, que eles também tenham uma coragem de falar. É muito bom, mas até conseguirmos realmente tornar espírita a humanidade, vai um passo muito longo. Temos muito trabalho pela frente. Temos conhecimentos melhores, mais avançados, bem ordenados. E é essa a tarefa do espírita hoje, num mundo mais preparado para receber essa informação. Os espíritos diziam que se o espiritismo tivesse vindo muito antes, seria prematuro. Ele não conseguiria prevalecer, perdurar na humanidade. Mas agora o tempo é certo. Os tempos são chegados. E nós, espíritas, não precisamos ficar querendo catequizar as demais pessoas, mas devemos ter aquela naturalidade de aplicar o conhecimento espírita em nossas vidas e irmos instruindo as pessoas ao redor nos momentos oportunos. Não vamos esconder a luz sob o alqueire, mas vamos permitir que ela se irradie. Se temos o conhecimento, vivamos esse conhecimento e que as pessoas possam não somente escutar de nossos lábios a verdade, mas sentirem, perceberem, assimilarem dos nossos atos. Que possamos ser espíritas verdadeiramente para ajudar a humanidade a encontrar aquele mundo melhor em que a nossa verdade de seres espirituais encarnados e destinados ao progresso para a perfeição e a felicidade, vai se tornar conhecimento geral, vai se tornar diretriz para a humanidade, seguindo o Evangelho de Jesus, caminho verdadeiro para Deus. O que a Terezinha nos passou hoje é uma aula de bom senso. Quer dizer, bom senso de nós observarmos a lógica dos fatos e fazermos a comparação com os fenômenos espíritas.
sem contudo sermos fanáticos, porque ela falou de pessoas que tinham seus critérios e eram criteriosos na observação. Então é isso que ela nos propõe. O tema nos propõe essa observação criteriosa, calma, centrada na observação evangélica, dentro do que o Cristo nos recomenda. Bom senso sempre. Nós agradecemos a Terezinha por ter trazido um tema assim tão importante, tão inusitado, porque é difícil alguém abordar essa faceta dos fenômenos aqui. Então é uma oportunidade que a gente tem de tomar contato com isso. Bem, vamos então encerrar as nossas atividades dessa manhã, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade que tivemos de estar aqui, de receber essas mensagens, agradecer os espíritos amigos que nos circundam, que nos orientam a todos os momentos. Pedimos nesse instante, Senhor, que sejamos os portadores dessa mensagem para os nossos ambientes, nosso lar, nosso trabalho. Enfim, Senhor, que esse bom senso na observação, que essas informações venham a nos ajudar no dia a dia. E assim, Mestre Jesus e Espíritos amigos que nos apoiam, nós pedimos permissão para declararmos encerradas as nossas tarefas dessa manhã. Sei conosco, Senhor, agora sim. E assim seja. Um bom dia a todos e até o próximo domingo.